Desde criança, fazem uma pergunta que parece simples, mas que talvez seja uma das perguntas mais sufocantes que existem. O que você vai ser quando crescer? Percebe como a pergunta já vem no singular? Como se você estivesse destinado a ser apenas uma coisa. Ser apenas uma engrenagem específica dentro do sistema. E aí muita gente cresce se sentindo quebrada porque gosta de coisas demais ao mesmo tempo. Você se interessa por design, mas também ama história. Gosta de biologia, filosofia, tecnologia, música, negócios, e quando tenta explicar isso as pessoas dizem que você é desfocado. Como se curiosidade fosse defeito. Como se ter múltiplos interesses fosse sinal de confusão e não de potencial. Então você começa a sentir culpa por não caber em uma única caixa, enquanto o mundo inteiro parece exigir uma especialização absoluta. Você sente vontade de explorar, conectar ideias e entender áreas completamente diferentes. Mas e se eu te disser que talvez o seu problema não seja falta de foco? E se na verdade, essa necessidade de aprender múltiplas coisas for exatamente a característica compartilhada por alguns dos humanos mais brilhantes que já pisaram na Terra? E o mais curioso é que essa ideia de precisar escolher apenas uma coisa para a vida inteira é relativamente recente na história humana. Durante a maior parte da existência da humanidade, as pessoas aprendiam várias habilidades ao mesmo tempo. Um indivíduo podia entender de agricultura, construção, filosofia, matemática, comércio e arte, sem que isso fosse considerado estranho. A grande mudança veio principalmente com a Revolução Industrial. As fábricas precisavam de eficiência. E eficiência exigia repetição. Então o modelo ideal passou a ser o trabalhador especializado em uma única função específica, fazendo a mesma coisa todos os dias. Aos poucos, a própria educação começou a moldar pessoas para caber nesse sistema. Mas antes disso, alguns dos maiores gênios da história eram exatamente o oposto da hiperespecialização. Leonardo da Vinci não era apenas um pintor. Enquanto criava obras como a Mona Lisa, ele também estudava a anatomia humana dissecando corpos. Fazia projetos de máquinas voadoras séculos antes dos helicópteros existirem. Pesquisava engenharia, botânica, hidráulica e arquitetura. Ele não enxergava fronteiras entre arte e ciência. Para ele, tudo fazia parte da mesma busca por entendimento. E o mesmo aconteceu com Benjamin Franklin. Além de político e diplomata, ele era escritor, cientista, inventor e responsável pela criação do para-raios. Ele transitava entre áreas completamente diferentes, sem enxergar isso como contradição. Essas pessoas não dividiam o mundo em humanas e exatas. Elas simplesmente seguiam a curiosidade, porque talvez a curiosidade natural do ser humano nunca tenha sido limitada a uma única direção. Talvez nós tenhamos sido ensinados a acreditar que precisamos escolher apenas um caminho, quando historicamente, algumas das mentes mais brilhantes funcionavam justamente conectando vários deles ao mesmo tempo. Você é um ser humano, literalmente o animal mais complexo do universo conhecido. Dentro da sua cabeça, existem cerca de 86 bilhões de neurônios, criando conexões o tempo inteiro. Um cérebro capaz de aprender idiomas, tocar instrumentos, criar empresas, escrever músicas, entender filosofia, programar máquinas e imaginar coisas que nem existem ainda. Então por que tanta gente aceita a ideia de se trancar em uma única caixa profissional pelo resto da vida? Como se explorar múltiplos interesses fosse errado. Como se a mente humana tivesse sido feita para repetir apenas uma função durante décadas. Talvez o maior potencial do ser humano esteja justamente na capacidade de conectar áreas diferentes, porque a verdadeira inovação quase nunca nasce de um único campo isolado. Ela surge na interseção entre mundos. Quem entende apenas de programação pode criar softwares comuns, mas quem entende programação e psicologia cria redes sociais viciantes como o Instagram ou TikTok. Quem entende apenas de arte faz imagens bonitas, mas quem mistura arte, narrativa e tecnologia cria filmes revolucionários. Quem aprende apenas negócios talvez monte uma empresa. Mas quem junta negócios, comportamento humano, comunicação e criatividade, constrói movimentos inteiros. Esse é o verdadeiro poder do polímata. Enxergar conexões invisíveis. Enquanto especialistas enxergam peças separadas, o polímata começa a enxergar o sistema inteiro. E talvez seja exatamente por isso que pessoas com muitos interesses sentem tanta dificuldade em caber no modelo tradicional. Porque elas não nasceram para olhar apenas uma pequena janela do mundo. Elas querem entender como todas as janelas se conectam. E talvez o mais irônico de tudo seja que o próprio mundo moderno está começando a punir a hiperespecialização extrema. Durante décadas, disseram que o ideal era dominar uma única tarefa específica. Mas agora, pela primeira vez na história, máquinas estão começando a executar muitas dessas tarefas melhor do que humanos. A inteligência artificial consegue analisar dados, escrever códigos, gerar imagens, revisar textos e automatizar processos repetitivos em uma velocidade absurda. E quanto mais previsível e isolada for uma função, mais fácil ela se torna de automatizar. Isso cria uma pergunta assustadora. O que sobra para o ser humano? Talvez exatamente aquilo que nos torna humanos. A capacidade de conectar mundos diferentes.
Porque uma IA pode aprender música, pode aprender negócios, pode aprender culinária. Mas existe algo muito mais raro: unir sensibilidade artística, visão estratégica, experiências pessoais, emoções, criatividade e repertórios completamente distintos para criar algo novo. É aí que o multitalentoso se torna poderoso. A pessoa que entende tecnologia e storytelling, negócios e psicologia, arte e comunicação, ciência e filosofia. Essas conexões inesperadas são muito mais difíceis de substituir, porque elas não nascem apenas de informação. Elas nascem da experiência humana, misturando áreas diferentes em uma identidade única. Talvez o futuro não pertença ao humano que sabe apenas uma coisa perfeitamente. Talvez pertença ao humano capaz de aprender, adaptar, conectar e reinventar constantemente. Então escuta isso com atenção. Não deixe o sistema convencer você de que existe algo errado em querer aprender muitas coisas. Não existe nada de errado em amar ciência e arte ao mesmo tempo. Em gostar de filosofia, música, tecnologia, negócios, história ou astronomia simultaneamente. Talvez essa curiosidade não seja um defeito. Talvez seja justamente a parte mais humana que existe em você. O mundo tentou transformar pessoas em funções, em títulos, em caixas organizadas. Mas você não nasceu para ser apenas uma engrenagem, repetindo a mesma tarefa até o fim da vida. Você nasceu com um cérebro capaz de explorar universos inteiros de conhecimento. Então abrace o seu caos. Estude astrofísica de manhã. Toque violão à tarde. Aprenda marketing à noite. Leia filosofia antes de dormir. Construa projetos. Misture ideias. Conecte mundos. Porque talvez as pessoas mais extraordinárias não sejam aquelas que escolheram apenas um caminho, mas aquelas que tiveram coragem de explorar vários. Existe uma frase famosa atribuída a Robert A. Heinlein, que diz: a especialização é para os insetos. E talvez ela nunca tenha feito tanto sentido quanto agora. Você é o ser humano. Então me responde: o que você vai aprender hoje? Sky.